Olá, crianças! Tudo em paz com vocês? Prontos para mais uma aula de história? O assunto dessa aula será sobre sistema de governo geral. Na aula passada de história, estudamos sobre as capitanias hereditárias, certo? Então, aqui nessa aula, iremos, verificar que houve o quê? O desempenho insatisfatório do sistema de capitanias hereditárias, o que fez com que o rei de Portugal, Dom João III, implementasse um sistema de governo geral aqui no Brasil no ano de 1548. Por quê? Porque ele queria centralizar o poder e organizar a administração da sua terra, ou seja, do território, da sua colônia. Então, o rei de Portugal ele assinou o regimento real, implementando aqui no Brasil o sistema de governo geral. Lembrando que, com o sistema de governo geral, as capitanias hereditárias, pessoal, não deixaram de existir, tá? Pelo contrário, elas continuaram existindo. Porém, eu tenho aqui uma verdade a dizer a vocês, que com a presença do sistema de governo geral, essas capitanias hereditárias, elas começaram a enfraquecer, tanto que houve até a reversão de algumas posses, para a coroa portuguesa. Em 1549, Tomé de Souza, o primeiro governador-geral, instalou-se na capitania de Todos os Santos. E a primeira ação dele, que ele fez, que é contado nos livros de história, foi fundar a cidade de Salvador. E essa cidade de Salvador tornou-se o quê? A capital do Brasil, em virtude de sua localização que era estratégica. A cidade de Salvador, ela possui a mesma distância entre a capitania do Norte e a capitania do Sul, Pernambuco e São Vicente. E isso fez com que, as evidências e as possibilidades que essa cidade se tornasse a capital do país, do Brasil, ok? Vamos ver agora as atribuições para o cargo de governador-geral, tá? Então, era criar condições para a viabilidade econômica no Brasil, centralizar e coordenar a administração, defender a costa brasileira dos ataques estrangeiros, fiscalizar as capitanias. Tinha também como contribuição desenvolver economicamente o Brasil e defender os colonos. Mas aí tem a seguinte pergunta, já que tinha o sistema, de governo geral, o que faziam os donatários? Os donatários eles já tinham a função de ajudar, os governadores gerais e também a obedecer o governo geral, tá? Porque o governo geral era ali a autoridade maior que existia ali na colônia, tá? Iremos ver agora as modificações que ocorreram no período que foi implantado o sistema de governo geral, certo? Então, vamos ver aqui as modificações que ocorreram durante esse período. Então, o rei Dom João III ele enviou ao Brasil seu primeiro representante direto, o governador-geral, munido de quê? De amplos poderes. Lembrando que o primeiro governador-geral foi Tomé de Souza, no qual iremos falar sobre ele mais adiante. O governador trazia o documento de regimento régio, que, entre outras coisas, determinava aos donatários e aos colonos a submissão às ordens do governo geral instalado na colônia. Outra modificação. O governador-geral recebeu o título de vice-rei a partir do ano de 1720. Várias vezes, o Brasil foi dividido por 2 governadores gerais para melhorar a administração e por várias vezes foi reunido em um só para superar as necessidades do momento. Para ajudar os governadores gerais a dirigirem a nova terra, foram criados os seguintes cargos. Vamos ver? O ouvidor-mor, provedor-mor e capitão-mor. O ouvidor-mor era responsável de quê, crianças? De cuidar da justiça. Provedor-mor era responsável para cuidar das finanças e cobrar impostos. Capitão-mor para cuidar dos assuntos militares.
Iremos falar agora sobre cada um dos governos gerais, tá, que ocorreram aqui no Brasil. Vamos falar de 3, do governador Tomé de Souza, do governador Duarte da Costa e do governador Mendes Sá, tá? Dos governadores gerais daqui do Brasil. O primeiro governo geral foi do governo de Tomé de Souza, ou seja, o governador Tomé de Souza, no período de 1549 e 1553. Tomé de Souza chegou aqui, ao Brasil, em conjunto de povoadores, soldados e familiares de colonos e também jesuítas, 6 jesuítas que fala no livro, no qual esses 6 jesuítas eles vieram chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega. Lembrando que esses jesuítas chegaram com a missão de converter os indígenas à religião católica, ou seja, promover a fé cristã e também consolidar o domínio, da coroa portuguesa, ou seja, auxiliando a catequização e auxiliando também o domínio das terras pela coroa portuguesa. Esse pessoal, Tomé de Souza e as pessoas que ali estavam com ele, foram recepcionados por Diogo Álvares Correia e também pelos indígenas. No dia 1º de novembro, o que foi que aconteceu? Tomé de Souza, em conjunto com as autoridades locais que ali existiam, o clero, a nobreza e alguns populares presentes, assistiram uma missa, de Espírito Santo, em ação do Espírito Santo. E após, Tomé de Souza seguiu para o Palácio do Senado e ali tomou-se a sua posse, tornando-se o primeiro governador-geral do Brasil, ou seja, oficializando-se como o primeiro governador-geral do Brasil. Vamos agora observar os principais fatos, do governo de Tomé de Souza, tá? Então, ele fundou a cidade de Salvador, na Bahia, pacificou os indígenas da região, lembrando que aqui ele contou com a ajuda de Diogo Álvares Correia, trouxe os primeiros jesuítas chefiados por Manuel da Nóbrega, desenvolveu a cana-de-açúcar e mandou construir engenhos, iniciou a criação de gado na Bahia, introduziu os primeiros escravos africanos no Brasil, em 1550, e os escravos adquiridos nas colônias portuguesas da África, como Guiné, Angola e Moçambique. Então, se ele introduziu os primeiros escravos aqui no Brasil, eu quero dizer que esses escravos eles eram adquiridos nas colônias portuguesas da África, como Guiné, Angola e Moçambique, tá? Te engoliu uma palavrinha aqui na frase, tá? Mas eu quero dizer a vocês que esses escravos que foram introduzidos aqui no Brasil, eles eram provenientes de outras colônias portuguesas lá da África, como Guiné, Angola e Moçambique, tá, galerinha? Enviou expedições ao interior à procura de ouro e prata e visitou outras capitanias para verificar de perto a dificuldade dos colonos. De já eu quero destacar que o primeiro governo geral ele trouxe muitos benefícios ao Brasil, tá? Foi um ótimo governo. Agora iremos falar sobre o segundo governo geral, que foi de Duarte da Costa. Duarte da Costa, quando chegou aqui, ele veio acompanhado também de jesuítas, em destaque de José de Anchieta. O período do governo de Duarte da Costa foi de 1553 a 1558. Sobre o governo de Duarte da Costa, teve sérias dificuldades, porque houve muitos desentendimentos, muitas intrigas, em especial as lutas entre colonos e indígenas, no qual os colonos e os jesuítas brigavam muito por essas questões. Outro desentendimento que houve também no governo de Duarte da Costa foi a desarmonia que existia entre o bispo, que censurava as atitudes do filho do governador Dom Álvaro da Costa, e este não permitia as censuras. Tanto que essa desarmonia entre o bispo, e o Dom Álvaro da Costa terminou em uma tragédia. O bispo, em uma de suas viagens para Lisboa, para notificar, contar algumas informações sobre o que estava ocorrendo no Brasil,
o seu navio naufragou no litoral de Alagoas e todas as pessoas que estavam a bordo do navio foram devoradas pelos indígenas. Outra informação importante que eu tenho aqui no governo de Duarte da Costa é que houve a invasão francesa no Rio de Janeiro no ano de 1555. Olha só que sério. Chefiados por Nicolas Durand de Villegagnon, tá? Que contou com a ajuda dos tamoios, tá? A finalidade dos franceses nessa invasão, né, no Rio de Janeiro era justamente com que eles pudessem implantar uma colônia aqui no Brasil que se chamaria de França Antártica, tá? E no governo de Duarte da Costa, infelizmente só teve uma realização importante, que foi a fundação do Colégio de São Paulo, no Planalto de Piratininga, em 25 de janeiro de 1554. E essa escola, né, esse colégio, fez com que ali fundasse a cidade de São Paulo, ok? Então, crianças, com a invasão francesa, o governo de Duarte da Costa começou a enfraquecer, né? E quando Duarte da Costa saiu, os franceses já tinham uma liberdade ali na Baía de Guanabara, né? No Rio de Janeiro, tá? Eles não conseguiram fundar uma colônia, né, com muita intensidade porque eles não tinham recursos, né? Infelizmente, eles não conseguiram porque eles não tinham recursos. Vamos agora para o terceiro governo geral, que foi governado por Mendes Sá. Ele foi o terceiro governador geral do Brasil. O seu governo foi de 1558 a 1572, um período longo, né, de quase 15 anos. A primeira ação que ele fez foi restabelecer a ordem entre os colonos, tá? E ele colaborou com os indígenas, com os jesuítas na catequese dos indígenas, tá? Então, essa foi uma das ações de Mendes Sá. Vamos ver agora os fatos mais importantes, né, do governo de Mendes Sá. Houve a fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, tá? Que foi uma estratégia de seu sobrinho, Estácio de Sá. Pacificação na Confederação dos Tamoios, acordo chamado de Paz Iberiroque. Expulsão dos franceses do Rio de Janeiro com auxílio de Estácio de Sá em 1567. Porém, eu quero enfatizar aqui para vocês que no governo de Mendes Sá não houve só pontos positivos como estamos vendo agora. Houve também um fato bem negativo, que foi o extermínio de dezenas de tribos indígenas litorâneos, tá? Agora iremos falar sobre Dom Luiz de Vasconcelos. Quem é esse, tia Hortência? Seria ele quem iria substituir Mendes Sá. Porém, Dom Luiz de Vasconcelos teve a infelicidade, né, em sua viagem aqui para o Brasil, o seu navio ter naufragado em virtude de corsários franceses, tá? Então, ele terminou morrendo, né, nessa viagem. E aí, Mendes Sá continuou no governo até o ano de 1572, né? Vamos verificar aqui. Isso, 1572, que foi o ano de sua morte, tá bom? Bom, nesse período, né, o rei de Portugal era Dom Sebastião. O que foi que Dom Sebastião fez? Em 1574, ele resolveu dividir o Brasil em governo do Norte e governo do Sul. Assim, o Brasil passaria a ter o quê? 2 governadores. Porém, no ano de 1574, o Brasil voltou a ter só um governo e só uma capital. Isso porque essa divisão do governo do Norte e governo do Sul só durou 4 anos, porque houve o quê? Um fracasso, tá bom? O Brasil continuou nesse sistema até o ano de 1714, tá? Esse sistema de governo geral. Por quê? Porque os governadores gerais passaram a ser vice-reis, tá? E esse governo de vice-rei, que foi chamado de vice-reinado, ele durou até o ano de 1808. Por quê, tia Hortência? Que foi quando a corte portuguesa foi transferida aqui para o Brasil, em virtude das ameaças de Napoleão Bonaparte, tá? Então, foi aí que encerrou
o sistema de governo geral, tá, crianças? O sistema de governo geral e o vice-reinado, tá? Então, crianças, para finalizar a nossa aula, a tia trouxe uma charge para vocês que diz assim: não podemos errar novamente, né? Ou brasileiros vão acabar falando francês. Então, eles estão falando aqui do projeto, né, do governador geral, que é o sistema de governo geral, que eles não poderiam errar, né, com esse sistema de governo geral, porque senão os franceses iriam tomar as terras e nós, brasileiros, terminaríamos falando o quê? Francês, tá, crianças? Então, peguei e coloquei aqui essa charge para vocês para mostrar a importância do governo geral para a colônia portuguesa, porque era uma forma dela dominar o território brasileiro, tá bom, crianças? Então, a tia tem o quê? Um presentinho para vocês, que é ler e responder as páginas 136 a 143 do livro de História, tá, crianças? Um grande abraço para vocês, até o nosso próximo encontro e tchau, tchau!